Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu venho nas últimas semanas desenvolvendo algumas discussões sobre a entrevista, terror ou desafio. Discuti sobre a importância da autoavaliação, em outras palavras, o conhecimento que você tem de você mesmo, de sua carreira, de seu processo, de suas necessidades de treinamento, entre outras questões. Tratei também sobre a importância do conhecimento sobre o processo seletivo. Até porque a empresa prepara os seus executivos. Os headhunters são profissionais extremamente preparados para fazer a distinção entre o joio e o trigo. Neste novo clipe, eu vou continuar discutindo sobre o segundo pilar do processo seletivo, que é o conhecimento desse mesmo processo. Portanto, como operam as empresas nesse sentido? Então, temos aqui algumas advertências para lhe fazer. Lembre-se que a entrevista não é uma ciência exata, é a arte. Portanto, não existem regras mágicas ou respostas pré-fabricadas. Ela é um processo inteligente e bem articulado de persuasão. Em outras palavras, você tem a necessidade e precisa se vender. E esta venda começa no primeiro instante em que você adentra ao escritório ou a uma fábrica ou qualquer outro local. Você tem apenas 7 segundos para causar uma primeira boa impressão. A sua roupa, a sua conduta, o tom da sua voz, o apertar da mão, contato dos olhos, entre outras questões anteriormente discutidas. Segunda questão, a entrevista gera uma pressão interna, produz ansiedade e alimenta incertezas sobre o seu desejo e resultado final, o medo da rejeição. Como já escrevi, o processo seletivo não é um processo de inclusão, mas um processo de rejeição. Daí porque você precisa estar altamente preparado, se apresentar com autoconfiança, conhecer em profundidade o seu trabalho, a sua experiência, a sua carreira, sobretudo a empresa onde você está conduzindo a entrevista e o mercado de trabalho. Terceira questão, a entrevista necessita de preparo. Os entrevistadores em geral são especialistas e estão preparados para elimitá-lo do processo perante qualquer deslize. Lembro-me que, quando estudante de teologia nos Estados Unidos, o meu professor na arte de comunicação, uma matéria conhecida como homilética, palavra que vem de homilos do latim, ele dizia que para cada minuto de uma apresentação, nós deveríamos gastar o equivalente a 1 hora. Portanto, se a entrevista demora 40 minutos, você precisaria se preparar durante 40 horas para você fazer uma boa entrevista. Isso é a mesma coisa, isso se aplica também em relação a uma apresentação sua, a um discurso que você vai fazer, em outras palavras, a sua comunicação. O preparo é fundamental. E você tem que marchar para a entrevista de cabeça erguida, com seus olhos brilhando e falando de fundo de sua alma. Caso contrário, você vai passar a impressão de um elemento plastificado, cristalizado ou qualquer outro preconceito. Vamos dar 3 exemplos para você, para mostrar como a empresa prepara os seus executivos a fim de que eles façam uma entrevista com competência. Primeiro deles, as empresas constituem, formam, promovem workshops internos para preparar os seus executivos. Em geral, esses workshops tratam sobre as seguintes questões: distinguir entre o profissional excelente e o bom falante. 2.
linguagem corporal e outros sinais que determinam o que o candidato deseja verdadeiramente dizer. Muitas vezes, vale mais aquilo que não foi dito do que aquilo que foi dito. Eu lembro-me que há algum tempo atrás eu entrevistei um executivo que me disse que aos 19 anos já era gerente de uma instituição financeira, de uma grande agência. E que mesmo sem falar inglês, ele tinha sido enviado para a Holanda para participar de um seminário. Depois foi comprovado que esta pessoa, nessa faixa etária com 19 anos, era apenas um caixa de um banco, de uma agência bancária. Então, muitas vezes, essa questão é de extrema importância, porque nesse momento você separa o joio do trigo. Em terceiro lugar, tratar candidatos difíceis, aqueles que se dizem fortes e aqueles outros que nem tanto. Mas é fundamental que você distinga essas pessoas neste momento. O segundo exemplo que eu poderia lhe dar é: a empresa promove sessões mostrando filmes para que aperfeiçoe a técnica da entrevista. E num caso terceiro, a empresa também promove vamos dizer, outras questões, como por exemplo, ela elabora um manual de entrevista de tal forma que o elemento se conduza by the book, e com isso naturalmente facilita todo o seu trabalho. Para você que está em processo de transição, para você que está insatisfeito no seu trabalho, essas questões são de fundamental importância. Portanto, quanto mais você conhecer a si mesmo, quanto mais você conhecer o processo seletivo, mais chances você terá de conquistar um ótimo emprego. Eu quero sugerir a você que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou me mande um e-mail com as suas questões, com as suas ponderações, com as suas críticas para macedo@gutenberg.com.br. E quero pedir a você também que leia os meus artigos, principalmente esta série que estou desenvolvendo com o título O Guia de Sobrevivência da Gutenberg Consultores para os Náufragos em Transição de Carreira. Eu acho que você vai se beneficiar tremendamente da leitura destes artigos. E se você gostar de todos eles, eu peço que você mande para os seus amigos, para as suas amigas, para os seus colegas de trabalho, de tal forma que todos cheguem para uma entrevista preparados, motivados, autoconfiantes. Eu quero agradecer a você pela sua atenção e eu lhe desejo muito sucesso, se porventura você estiver em processo de transição de carreira. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro.